o início do pesadelo na terra do samba. A partir daquele dia, a situação só piorou. As mensagens de texto do meu sogro, chamado agora de Seu Jorge, continuaram a chegar. Dezenas delas por dia. Isa, o que está fazendo hoje? Isa, sinto sua falta. Isa, atenda ao telefone. Por que não responde? Está me ignorando. Eu não respondia. Mas as mensagens continuavam. 20 delas quando eu acordava, 10 na hora do almoço e mais 20 à noite. Toda vez que eu olhava para o meu celular, o nome do meu sogro aparecia. 2 semanas se passaram. Era o início de novembro. O clima estava ficando mais frio, a temperatura da manhã começou a cair, referindo-se ao clima de outono no sul, sudeste, já que no nordeste seria verão. Eu reduzi ainda mais a frequência das minhas visitas à casa da família do meu marido. Nem mesmo ia aos domingos. Meu marido Júnior ia sozinho. Amor, vou sozinho hoje. Descanse em casa. Ok. Dê meus cumprimentos a seu Jorge. Meu marido pensava que eu queria descansar porque estava estressada. Na verdade, era porque eu tinha medo de encarar seu Jorge, mas eu não podia dizer isso. Quando Júnior voltou, seu rosto não estava bom. Amor, seu Jorge disse que sentiu sua falta. O que ele disse? Ele perguntou por que a Isa não tem vindo ultimamente e se ele tinha feito algo de errado. Eu fiquei indignada. Meu sogro estava se fazendo de vítima. Amor, eu também estou ocupada. Não posso ir todos os dias. Ocupada? O que você faz em casa? Você nem tem feito as tarefas domésticas como antes. O tom de voz do meu marido ficou frio. Antes, ele me agradecia por ir à casa da família dele com frequência. Mas agora, ele estava me repreendendo por não ir. Amor, eu estou muito cansada. Cansada? Cansada de quê? Você não tem filhos, não trabalha e fica o dia inteiro em casa. As palavras do meu marido me atingiram como uma facada. Você não tem filhos, não trabalha, essa parte doeu mais. Eu também queria ter filhos, mas não conseguia engravidar. A culpa era minha. Amor. Isa, vou ser honesto. Você tem agido estranho ultimamente. Está agindo de forma estranha com seu Jorge, não está fazendo as tarefas domésticas e fica o dia todo olhando para o celular. Há algum problema? Não há problema, só estou um pouco estressada. Se está estressada, vá ao médico. Receba aconselhamento psiquiátrico ou algo assim. Aconselhamento psiquiátrico de novo? Parecia que meu marido também pensava que eu tinha problemas mentais. Eu não estou doente. Gritei com meu marido pela primeira vez. Ele me olhou com uma expressão de surpresa. Aisa, eu não estou doente. Por que eu tenho que ir ao psiquiatra? Entrei no quarto e bati a porta. Deitei na cama e chorei. Ninguém acreditava em mim. Nem mesmo meu marido estava duvidando de mim. Naquela noite tivemos uma briga feia com meu marido. Foi a primeira vez em 8 anos de casamento que brigamos em voz alta. Eu disse que você está estranha ultimamente. Seu Jorge está preocupado e eu também estou. O que eu tenho de estranho? Você acha que eu estou mentindo? Não é que você esteja mentindo, mas você entendeu mal, não foi? Seu Jorge não faria isso. Por que não faria? Todo homem é capaz de fazer isso. Você está chamando meu seu Jorge de homem. Ele é seu sogro. Eu não conseguia mais falar. Meu marido acreditava em seu Jorge até o fim. Ele não acreditava em mim. Naquela noite eu dormi no sofá da sala. Meu marido trancou a porta do quarto e não saiu. Na manhã seguinte, meu marido saiu para o trabalho sem dizer uma palavra. Eu também não falei nada. Entramos em nossa primeira Guerra Fria. E naquela tarde, algo pior aconteceu. Eram cerca de 14h. Eu estava sentada no sofá da sala assistindo à TV. Era uma novela que nem era tão interessante, mas eu estava assistindo sem prestar atenção. A campainha tocou. Ding dong. Quem é? É a entrega? Fui até a porta. Olhei para a tela do interfone. Era seu Jorge. Meu coração começou a bater rápido. Por que ele veio aqui? Ele ligou para Júnior? Isa, abra a porta. Seu Jorge, Júnior não está em casa. Eu sei, por isso vim. Essa frase me deu arrepios. Ele veio de propósito, sabendo que meu marido não estava. Seu Jorge, hoje não é um bom dia. Venha na próxima vez que Júnior estiver. Isa, precisamos conversar. Abra a porta. Eu não abri a porta. Mas seu Jorge sabia a senha. Eu tinha dado a ele no casamento, para o caso de emergência. Bip, bip. Ouvi o som da porta da entrada se abrindo. Seu Jorge, por favor, saia. Meu sogro entrou pela porta da frente. Tirou os sapatos e entrou na sala de estar. Eu recuei. Isa, por que está me evitando tanto? Seu Jorge, se não sair agora, vou chamar a polícia. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam. Seu Jorge sorriu ao me ver. Parecia um sorriso de escárnio. A polícia? Você vai chamar a polícia para o seu sogro? Seu Jorge não é meu pai. Ele é meu sogro.
Não ultrapasse os limites. Limites? Quem ultrapassou os limites foi você, sendo tão gentil comigo. Seu Jorge deu um passo à frente. Eu dei um passo para trás. Minhas costas tocaram na parede. Eu não tinha para onde ir. Seu Jorge, pare. Isa, eu sou muito solitário. Só preciso de você. Júnior não precisa saber. Zeihor. Ele agarrou meu braço. Gritei. Não, solte-me. Naquele momento, ouvi um barulho na casa vizinha. Alguém estava batendo na parede. Façam silêncio. Era a voz da vizinha. Meu sogro soltou meu braço, assustado. Aproveitei a chance para empurrá-lo. E corri para a porta da frente. Saí sem nem mesmo calçar os sapatos direito. Corri escada abaixo. Desci até o térreo e fui para a guarita do condomínio ou portaria. Senhor segurança. O segurança olhou para mim, surpreso. Senhora, o que aconteceu? Tem um estranho na minha casa. O quê? Agora? Sim, ele está lá agora. O segurança pegou o rádio. Mas eu fiz um sinal de que não precisava. Não. Está tudo bem. É alguém que eu conheço. Desculpe. Saí da guarita. Sentei em um banco do condomínio. Meu corpo inteiro tremia. O vento frio do início de novembro cortava minha pele. Eu estava vestindo apenas uma camiseta fina. Cerca de 30 minutos depois, seu Jorge saiu do prédio. Ele caminhou até o estacionamento, entrou no carro e foi embora. Só então voltei para casa. Mudei imediatamente a senha da porta e tranquei todas as portas. Sentei-me no sofá da sala e chorei por um longo tempo. Eu não sabia o que fazer. Se eu contasse ao meu marido, ele acreditaria? Não, ele não acreditaria. Pelo contrário, pensaria que eu estava exagerando. Por volta das 17h, seu Jorge me ligou. Eu não atendi. Ele enviou uma mensagem. Isa, sinto muito pelo que aconteceu hoje. Fui longe demais. Eu não respondi. Outra mensagem chegou. Mas Isa, você não pode contar ao Júnior sobre o que aconteceu hoje. Eu serei prejudicado. Era uma ameaça. Uma ameaça descarada. Se você contar ao Júnior, eu direi a ele que você me seduziu, que você me tocou primeiro. Quem ele vai acreditar? Em um ex-funcionário público respeitado ou em uma nora que não consegue ter filhos? Arrepios percorreram meu corpo ao ler aquela mensagem. Meu sogro era calculista. Ele estava planejando tudo. Eu tirei um vezes screenshot vezes da mensagem. Eu precisava guardar como prova. Às 19h, meu marido chegou do trabalho. Amor. Cheguei. Ele ainda me cumprimentou friamente. Eu também não respondi. Você não preparou o jantar? Vamos pedir algo para comer. Tudo bem. Meu marido pediu uma pizza. Sentamos à mesa, um de frente para o outro, e comemos em silêncio. Normalmente, nós riríamos e conversaríamos sobre várias coisas. Mas naquele dia, apenas o silêncio pairava. Depois de terminar de comer, meu marido falou. Isa, você ligou para seu Jorge? Não. Seu Jorge me ligou hoje, mas você não atendeu. Por quê? Estava ocupada. Ocupada com o quê? Você estava em casa. Eu não respondi. Meu marido suspirou. Isa, seja honesta. Você odeia seu Jorge? Não. Então por que você o evita tanto? Você sabe o quanto ele está se sentindo magoado? Olhei diretamente para meu marido e disse: Amor, seu Jorge veio na nossa casa hoje. Sim, eu sei, ele me disse, que veio te ver. Ele veio de propósito quando você não estava. E o que ele me disse? Ele me disse que estava solitário e que só precisava de mim. E que Júnior não precisava saber. O rosto do meu marido se contorceu. De novo essa história? Isa, pare com isso. Amor, é verdade. Seu Jorge agarrou meu braço. Olhe aqui. Mostrei meu braço. A parte que seu Jorge havia agarrado estava vermelha e com hematomas. Meu marido olhou para meu braço, mas sua expressão não era de quem acreditava. Que prova você tem de que foi seu Jorge? Você pode ter batido em algum lugar. Amor, ou você se machucou de propósito, não foi? Para incriminar seu Jorge. Ou quê? Eu não podia acreditar. Meu marido estava pensando que eu havia me machucado de propósito. Amor, por que eu faria isso? Eu sou louca? Não sei se você é louca. Mas você não está normal ultimamente. Vamos ao médico, vamos ao psiquiatra. Eu não estou doente. Está sim. Você está estranha ultimamente. Está acusando seu Jorge de coisas absurdas, não faz as tarefas domésticas e fica nervosa comigo. Meu marido gritou. Eu também gritei. Então você só acredita em seu Jorge e não em mim? É claro, ele é meu pai. Eu o conheço há muito mais tempo que você. Meu coração desmoronou com aquelas palavras. 8 anos de casamento. Aqueles 8 anos foram insignificantes. Para meu marido, eu era menos importante do que seu pai.
a quem ele conhecia há mais tempo. Tudo bem, eu entendi. Falei em voz baixa e entrei no quarto para arrumar minhas coisas. O que você está fazendo? Aonde vai? Vou para a casa da minha mãe. Você vai ficar sozinho? Isa, não faça isso. Eu só quero ficar sozinha. Volto em alguns dias. Eu coloquei minhas roupas na mala. Meu marido não me impediu. Apenas ficou parado, olhando para mim. Quando saí de casa, meu marido disse: Isa, por favor, não conte ao meu pai sobre isso. Ele ficará magoado. Eu não respondi e fechei a porta. Peguei o elevador até o térreo. O vento frio da noite soprava, mas eu não fui para a casa da minha mãe. Se eu fosse, teria que explicar aos meus pais. Eu não tinha coragem para isso. Em vez disso, aluguei um quarto em um motel próximo. Entrei no quarto e deitei na cama. Olhei para o teto. As lágrimas escorreram. Foi a primeira vez em 8 anos de casamento que dormi longe do meu marido. Eu estava solitária, estava com medo, mas eu não queria voltar para casa. Meu celular tocou. Era o meu cunhado, Marcelo. Porque meu cunhado, que morava nos Estados Unidos, estava ligando. Alô? Cunhada, sou eu, Marcelo. Oi, Marcelo. O que aconteceu? O Júnior me contou que vocês estão com problemas com seu Jorge ultimamente. Eu suspirei. Parecia que meu marido havia contado até para meu cunhado. Marcelo, é que... Cunhada, seu Jorge não é assim. Ele é um homem muito correto. Marcelo, me escuta. Cunhada, será que a senhora não está passando pela menopausa? A minha esposa também ficou muito sensível por causa da menopausa recentemente. Talvez a senhora devesse ir ao médico. Menopausa. Menopausa de novo. Todos pensavam que eu estava ficando louca. Marcelo, vou desligar. Cunhada! Desliguei o telefone. Eu queria jogar o celular longe. Naquela noite chorei sozinha no quarto do motel. Ninguém acreditava em mim. Meu marido e meu cunhado estavam todos do lado de seu Jorge. Eu realmente me sentia como se tivesse enlouquecido. Passei 3 dias no motel. Meu marido ligou algumas vezes, mas eu não atendi. Apenas li as mensagens. Quando você volta? Meu pai está preocupado. Volte para casa e vamos conversar. Eu ri da parte. Meu pai está preocupado. Foi um riso de escárnio. Meu sogro não estava preocupado. Ele estava com medo do que eu pudesse dizer. No 3º dia voltei para casa. Era sábado, 5 de novembro. Meu marido estava em casa. Você voltou? Sam... Onde você estava? No motel. Meu marido ficou surpreso. No motel? Pensei que tivesse ido para a casa da sua mãe. Se eu fosse, teria que dar explicações. Entrei no quarto e comecei a desfazer a mala. Meu marido me seguiu. Isa, vamos conversar. Não temos o que conversar. Temos sim. Não podemos continuar vivendo assim. Olhei para meu marido. Então como devemos viver? Você não acredita em mim. Você só acredita em seu Jorge. E me trata como mentirosa e louca. Não é assim. Então o que é? Você se esqueceu que me acusou de ter me machucado de propósito para incriminar seu pai? Meu marido ficou sem palavras. Depois de um longo silêncio, ele disse: Me desculpe, eu estava muito bravo. Bravo com o quê? Por que você não fica bravo com seu Jorge? Por que só fica bravo comigo? É porque sou fácil de manipular? Ou porque realmente não sou da sua família? Isa, por favor, não diga isso. Eu parei de falar. Não adiantaria nada. A partir daquele dia, meu marido e eu vivíamos na mesma casa, mas como estranhos. Não nos cumprimentávamos pela manhã. Jantávamos separados. Quase não conversávamos. Os contatos de seu Jorge continuaram. Mensagens, ligações, incessantemente. Eu ignorei todos. Mas ignorar não fazia com que desaparecessem. Em meados de novembro, algo maior aconteceu. Os parentes da família do meu marido começaram a agir. Parecia que seu Jorge havia ligado para todos. Primeiro recebi um telefonema do irmão mais velho de seu Jorge, meu tio-avô. Alô? Isa. Sou seu tio-avô. Meu tio-avô era um senhor de mais de 70 anos. Normalmente só falávamos em feriados. Ah, tio-avô. Olá. Isa. Seu Jorge me contou que você não está visitando a casa dele ultimamente. Meu coração apertou. O que seu Jorge teria dito ao meu tio-avô? Não, tio-avô. É que eu estou ocupada, só isso. Ocupada? Você não tem filhos, não trabalha. O que é tão ocupado? É tão difícil para uma nora cuidar do sogro? A voz do meu tio-avô estava fria. Tio-avô? Não é isso. Isa. As noras jovens de hoje em dia acham um fardo cuidar da família do marido. Você é uma delas? Não, tio-avô. Então por que não vai? Você sabe o quanto seu Jorge está solitário? Ele perdeu a esposa e está sozinho. Como você pode virar as costas para ele? Eu não tinha o que responder.
Parecia que seu Jorge havia dito que eu o estava abandonando. Tio-avô, se eu puder explicar... Não precisa explicar. No próximo domingo, venha para nossa casa. Teremos uma reunião de família. Uma reunião de família? Sim. Já que é um problema da família do Júnior, todos devem se reunir para conversar. Domingo às 14h, você precisa vir. O telefone foi desligado. Eu olhei para o celular, atordoada. Reunião de família? Que reunião de família? Perguntei ao meu marido. Amor, o tio-avô disse que teremos uma reunião de família. Você sabia? Sim, eu sabia. Por que você não me disse? Eu ia dizer, mas o momento não era certo. Que tipo de reunião é essa? Meu marido suspirou. Meu pai disse aos parentes que você o está ignorando e que você precisa ser educada como nora. Educada como nora. Fiquei furiosa com aquelas palavras. Eu ignorei? Isa, acalme-se. Vá à reunião de família e esclareça o mal-entendido. Mal-entendido? O que há para esclarecer? Eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas os parentes não sabem. Vá e explique. Eu estava indignada. Meu sogro espalhou mentiras e agora eu tinha que ir lá para me explicar. Chegou o domingo. 17 de novembro. Meu marido e eu fomos para a casa do tio-avô. Era uma casa em bairro de classe média alta em São Paulo ou Rio de Janeiro, como Morumbi ou Tijuca. Quando chegamos, muitas pessoas já estavam lá. O tio-avô, a tia-avó, meu tio e tia, minha tia e tio por afinidade. A família inteira do meu marido estava reunida. E seu Jorge também estava lá. Quando entrei, seu Jorge fez uma expressão triste, como se fosse a vítima. Todos estão aqui. Sentem-se, disse o tio-avô. Sentamos nos sofás da sala. Parecia um tribunal. E eu era a ré. Júnior e Isa, vocês sabem por que estamos reunidos aqui hoje, não sabem? O seu Jorge tem estado muito magoado ultimamente. A nora o está ignorando. Isso é verdade? O tio-avô olhou para mim. Todos os olhares estavam fixos em mim. Tio-avô, eu não o ignorei. Mas, então o que foi? Não ir à casa da família não é ignorar? Meu tio, irmão mais novo de seu Jorge, interferiu. Eu também estou ocupada e... O que mais? Minha tia perguntou, com um tom cortante. E seu Jorge me disse coisas estranhas. Coisas estranhas? O quê? Eu não consegui continuar. Se eu dissesse que seu Jorge estava me olhando como mulher, era certo que todos me tratariam como louca. Seu Jorge começou a falar. Pessoal, para ser sincero, Isa tem estado um pouco estranha ultimamente. Acho que ela tem problemas mentais. Ela me diz coisas estranhas. Diz que eu a estou assediando, que a olho como mulher. Seu Jorge falou primeiro. E se colocou como vítima. O quê? Isa, isso é verdade. Os parentes me olharam surpresos. Não. Seu Jorge me disse essas coisas primeiro. Isa. Meu marido agarrou meu braço. Mas eu o soltei. É verdade. Seu Jorge me disse que estava solitário e que só precisava de mim. E que Júnior não precisava saber. Isa, chega! Meu marido gritou. Mas eu não podia parar. Ele também me manda dezenas de mensagens todos os dias e veio na nossa casa quando você não estava e agarrou meu braço. Olha aqui. Você tem provas? Minha tia perguntou friamente. Sim, eu tenho as mensagens. Peguei meu celular. Mostrei as mensagens de seu Jorge. Isa, sinto sua falta. Isa, só penso em você. Os parentes leram as mensagens. Mas a reação foi diferente do que eu esperava. Qual é o problema nisso? Ele está dizendo que sente falta da nora. Sim, ele está solitário, é claro que sente falta da nora. O que há de errado nisso? Isa, você não está interpretando isso de forma estranha? Os parentes não estavam do meu lado. Pelo contrário, pensavam que eu estava entendendo mal. Eu tenho outras mensagens além dessas. Eu tentei mostrar as mensagens mais explícitas, mas elas haviam sido excluídas. Ah, tinha aqui. Isa, você não está mentindo? Não, tinha aqui sim. Fiquei em pânico. Será que seu Jorge as havia excluído remotamente? Ou eu as havia apagado por engano? Seu Jorge falou com uma expressão triste. Pessoal, como podem ver, Isa está estranha ultimamente. Ela inventa coisas e tenta me fazer parecer uma pessoa ruim. Não é verdade. Isa, será que você não está na menopausa? Dizem que esses sintomas aparecem na menopausa. Minha tia-avó disse com uma expressão preocupada. Não, eu estou normal. Uma pessoa normal acusaria o sogro assim? Minha tia, esposa do tio, disse, com um tom cortante. Não é uma acusação, é verdade. Mas ninguém acreditou em mim. Todos me olhavam com expressões de que eu estava louca. Júnior, leve sua esposa ao médico, para ela fazer um aconselhamento psiquiátrico. O tio-avô disse ao meu marido. Sim, tio-avô.
E Isa, você entendeu mal. Seu Jorge não é assim. Você está muito estressada e pensou coisas estranhas. Não é verdade. Vá à casa do seu sogro com frequência a partir de agora. Ele está solitário. Você precisa cumprir seu dever de nora. Eu não conseguia mais falar. Todos estavam do lado de seu Jorge. Eu estava completamente isolada. No caminho de volta para casa, meu marido disse: Está satisfeita? Acusou meu pai na frente de toda a família. Não é acusação. Chega, Isa. Estou cansado. Por que você está agindo assim? Você realmente não precisa ir ao médico? Eu não respondi. Apenas olhei pela janela. As lágrimas escorreram. Chegando em casa, entrei no quarto e tranquei a porta. Deitei na cama e olhei para o teto. Todos estavam me tratando como louca. Meu sogro se tornou a vítima e eu a agressora. Meu celular tocou. Era seu Jorge. Desta vez, eu atendi. Oh, quê? Isa, parabéns pelo esforço de hoje. Por gritar na frente dos parentes. A voz de seu Jorge estava tranquila. Era a tranquilidade de quem venceu. Você planejou tudo, não foi? Planejei? Que plano? Eu apenas disse a verdade. Você mentiu. Menti. Você tem provas? Não tem mensagens, nem gravação, nada. Eu tinha. Tinha sim. Tinha? Então por que não mostrou? Isa, admita. Você perdeu. Você entendeu agora? Ninguém vai acreditar em mim. Eu sou um adulto respeitado. E você é apenas a nora. Pense bem nas suas ações de agora em diante. O telefone foi desligado. Eu joguei o celular. Ele bateu na parede e caiu no chão. A tela rachou. Deitei na cama e chorei alto. Eu realmente havia perdido? Realmente ninguém acreditava em mim? Naquela noite, tomei uma decisão. Não seria mais a vítima. Eu coletaria provas. Eu faria seu Jorge cair. Eu provaria que não estava louca. Na manhã seguinte, consertei o celular quebrado e instalei um aplicativo de gravação de chamadas. Se seu Jorge ligasse novamente, eu gravaria. Alguns dias se passaram. Meu sogro entrou em contato. Isa, você tem tempo hoje? Por quê? Vamos conversar. Quero te encontrar. Não quero. Isa, você não pode recusar. Eu vou ligar para o Júnior hoje. Vou contar como você está me tratando. Era chantagem de novo. Mas desta vez, eu gravei. Seu Jorge, por que está fazendo isso comigo? Por quê? Porque eu gosto de você. Eu sou sua nora. Nora? Para mim você é uma mulher, não minha nora. Seu Jorge, eu estou gravando o que o senhor está dizendo. Houve um momento de silêncio. O quê? Gravando? Sim, desta vez vou deixar as provas. Isa, você... O telefone foi desligado. Eu verifiquei o arquivo de gravação. Estava perfeito. Onde seu Jorge disse que estava me olhando como mulher, tudo estava gravado. Eu fiz backup do arquivo em vários lugares. Coloquei na nuvem e salvei em um pendrive. Desta vez, eu não perderia. Eu tinha as provas. Era hora de revidar. Depois de garantir os arquivos de gravação, comecei a agir com cautela. Seu Jorge não poderia desconfiar. Eu precisava esperar até ter provas perfeitas. Por alguns dias, agi normalmente. Tive o mínimo de conversa com meu marido. Não fui à casa da família, mas também não os evitei abertamente. Seu Jorge ligou novamente. Era 23 de novembro. Isa. Ismas do. Você me gravou, não foi? Sim. Apague o arquivo. Não quero. Isa, eu te avisei. Você não deve me desafiar. Seu Jorge, essa ameaça não funciona mais. Eu tenho as provas. Provas? Que provas são essas? Posso dizer que você interpretou minhas palavras mal e pronto. Não é um mal-entendido. O senhor claramente disse que estava me olhando como mulher. E quem você acha que vai acreditar nisso? Júnior, os parentes, todos estão do meu lado. A voz de seu Jorge ainda estava confiante. Por enquanto, sim. Mas se eles ouvirem essa gravação, eles vão mudar de ideia. Isa, você vai se arrepender. O senhor é quem vai se arrepender. Desliguei o telefone. Desta vez também gravei. Todo o conteúdo da ameaça de seu Jorge estava gravado. Mas havia um problema. Como eu mostraria essa gravação ao meu marido? Se eu mostrasse de repente, ele poderia dizer que eu a manipulei ou editei. Eu precisava do vezes timing vezes perfeito. Alguns dias depois, a oportunidade surgiu. Era a noite de segunda-feira, 27 de novembro. Meu marido chegou em casa do trabalho. Parecia ter chegado mais cedo do que o normal. Amor, você chegou cedo hoje. Sim, a reunião acabou cedo. Meu marido ainda estava frio, mas parecia um pouco mais suave do que antes. Amor, podemos conversar? Meu marido sentou-se no sofá da sala. Eu me sentei em frente a ele. O quê? Não podemos continuar vivendo assim. Precisamos encontrar uma solução. Que solução?
Primeiro você ir ao médico fazer aconselhamento psiquiátrico. Aconselhamento psiquiátrico de novo. Eu suspirei. Eu disse que não estou doente. Isa, por favor, eu também estou sofrendo viver assim. Havia cansaço na voz do meu marido. Eu também estava sofrendo, mas parecia que meu marido também estava. Amor, se eu te mostrar as provas, você vai acreditar em mim? Provas? Sim. As gravações das coisas que seu Jorge me disse. A expressão do meu marido se endureceu. Você gravou meu pai? Sim, eu tive que fazer isso. Ninguém acredita em mim. Isa, isso é ilegal. Gravar sem o consentimento da outra parte. Gravar com o consentimento de uma parte é legal. Como eu sou uma das partes na conversa, é legal. Eu já havia pesquisado. Também consultei um advogado pela internet. Era legal para uma das partes na chamada gravar a conversa. Quer ouvir? Meu marido hesitou por um longo tempo. Depois assentiu. Peguei meu celular e reproduzi o arquivo de gravação. Comecei com o primeiro arquivo. A voz de seu Jorge saiu pelo alto-falante do celular. Porque eu gosto de você. Nora? Para mim você é uma mulher. Não minha nora. O rosto do meu marido ficou cada vez mais sério. Ele estava incrédulo. Reproduzi o segundo arquivo. Você não deve me desafiar. Ninguém vai acreditar em mim. Eu sou um adulto respeitado. E você é apenas a nora. Reproduzi até o terceiro arquivo. Meu marido não disse nada. Apenas olhava para o celular, atordoado. Quando o último arquivo terminou, o silêncio pairou. Um silêncio longo e pesado. Isso é real? Meu marido perguntou, com a voz trêmula. Sim. Por que eu mentiria? Essa é mesmo a voz do meu pai? Sim. Meu marido cobriu o rosto com as duas mãos. Seus ombros tremiam. Me desculpe, Isa. Eu não acreditei em você. A voz do meu marido estava embargada. Você acredita agora? Sim. Eu acredito. Eu acredito agora. Meu marido começou a chorar. Eu também chorei. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava do meu lado. Amor, obrigada. Obrigado, pelo quê? Eu duvidei de você. Eu te tratei como louca. Obrigada por acreditar em mim, mesmo que agora. Eu abracei meu marido com força. Ele me abraçou de volta. Era o calor do meu marido que eu não sentia há muito tempo. Depois de um tempo, meu marido perguntou. Mas Isa, o que devemos fazer? Ele é meu pai. Havia agonia na voz do meu marido. Sim. Seu Jorge ainda era o pai do meu marido. Amor, acho que precisamos nos afastar de seu Jorge. Afastar como? Não vê-lo por um tempo. Não atender as ligações. Mas ele estará sozinho. Amor, a culpa não é nossa. Foi seu Jorge quem ultrapassou os limites. Meu marido abaixou a cabeça. Depois de um longo momento de reflexão, ele disse: Tudo bem, farei o que você diz. Mas não devemos contar ao meu irmão? Meu cunhado Marcelo, que estava no ZUA. Sim. Devemos contar a ele. Devo enviar os arquivos de gravação? Sim. Marcelo precisa saber. O que nosso pai fez. Naquela noite enviamos um e-mail para meu cunhado, com os arquivos de gravação e uma explicação detalhada. Na manhã seguinte, meu cunhado ligou. Júnior, cunhada. A voz do meu cunhado estava abatida. Marcelo, você ouviu as gravações? Não consigo acreditar. Meu pai realmente... Me desculpe, Marcelo, por ter feito você ouvir isso. Não, Júnior. Pelo contrário, eu sinto muito. Eu perguntei se a cunhada estava na menopausa. Sinto muito mesmo. Tudo bem, irmão, você não sabia. Cunhada. Meu cunhado me chamou. Sam. Sinto muito mesmo. Eu te julguei mal. Tudo o que a senhora fez pela nossa família. E seu Jorge agiu dessa forma. A voz do meu cunhado tremeu. Tudo bem, Marcelo. O importante é que você sabe agora. Cunhada, vou ligar para seu Jorge. E vou para o Brasil. Acho que preciso resolver esse problema pessoalmente. Marcelo, e o trabalho? Posso tirar férias. Isso é mais importante. Meu cunhado estava sendo sincero. Eu estava grata. Obrigada, Marcelo. Não é nada. É o meu dever. Desliguei o telefone e meu marido disse: Meu irmão está vindo. O que vai acontecer agora? Não sei. Mas pelo menos ganhamos um aliado. Sim, é um alívio. Alguns dias depois, meu cunhado chegou ao Brasil. Era 2 de dezembro. O inverno estava começando. Meu cunhado foi direto para a casa da família. Nós não fomos juntos. Meu cunhado queria conversar com seu Jorge primeiro. 2 horas depois, meu cunhado ligou. Júnior, aconteceu uma coisa terrível. O quê? O que aconteceu? Seu Jorge, ele está negando. Negando, você mostrou a gravação? Sim, mas ele disse que não é a voz dele. Que foi manipulada. Fiquei indignada. Era claramente a voz de seu Jorge, mas ele estava negando.
Marcelo, isso não faz sentido. É a voz do seu pai, qualquer um pode ouvir. Eu disse isso. Mas ele disse que hoje em dia é fácil manipular vozes com IA. E que a cunhada fez isso para incriminá-lo. O quê? E seu Jorge ainda disse que vai processar a cunhada por difamação. Fiquei chocada. Difamação? Meu sogro ia me processar. Júnior, o que vamos fazer? Ele realmente disse que vai contratar um advogado. Meu marido pegou o telefone. Marcelo, acalme-se. Vamos tentar convencer meu pai a parar. E nós vamos encontrar um advogado primeiro. Júnior, isso é muito sério. Desligamos o telefone e meu marido e eu nos olhamos. Amor, precisamos encontrar um advogado. Sim, precisamos. No dia seguinte, fomos a um escritório de advocacia. Era uma advogada especializada em direito da família em São Paulo ou Rio de Janeiro. Uma mulher de 40 e poucos anos, chamada Drolúcia. Drolúcia, olá. Em que posso ajudar? Contamos toda a história, o comportamento de seu Jorge, os arquivos de gravação, a reunião de família, tudo. A Drolúcia ouviu as gravações e assentiu. Essa é uma prova suficiente. Pode ser considerada assédio sexual dentro da família. Mas seu Jorge disse que foi manipulado. Podemos fazer uma análise de voz. Podemos provar cientificamente se houve manipulação. Sério? Sim. E não há mensagens de texto? Tinha, mas foram excluídas. Podemos recuperá-la solicitando à operadora de telefonia. Com uma ordem judicial é possível. A esperança começou a surgir. Então podemos vencer? Não acho que precisaremos ir a um tribunal. Essa prova é suficiente para pressionar a parte adversa. Como? Convoquem outra reunião de família. E desta vez eu estarei presente. Como representante legal. As palavras da Dora Lúcia me deram coragem. Podemos fazer isso? Claro, eu vou ajudar vocês. Fechamos o contrato com a Dora Lúcia e começamos a preparar outra reunião de família. Desta vez, nós teríamos o controle. Desta vez, a verdade seria revelada. Alguns dias depois, liguei para o tio-avô. Tio-avô, sou eu, Júnior. Oh, Júnior, o que aconteceu? Eu gostaria de ter outra reunião de família. Reunião de família? Não fizemos uma recentemente? Desta vez tenho algo a dizer. Temos provas importantes. Provas? Sim. Podemos nos reunir neste domingo? O tio-avô hesitou por um momento e depois respondeu. Tudo bem, domingo às 14h. Venham para minha casa. Obrigado. E a nossa advogada também nos acompanhará. Advogada? Sim. Temos um problema legal. Tudo bem. Desliguei o telefone e meu marido me abraçou. Amor, podemos acabar com isso agora. Sim. Finalmente. Finalmente é hora de revelar a verdade. Não serei mais a vítima. Não vou mais me esconder. Agora é a vez de seu Jorge sofrer. Chegou o domingo. 8 de dezembro. O tempo estava muito frio. Nevava desde a manhã, ou uma chuva fria de inverno, dependendo da região no Brasil. O céu estava cinzento. Eu, meu marido, meu cunhado e a Drolúcia, 4 de nós, fomos para a casa do tio-avô. No carro, a Drolúcia disse: Não se preocupem. Eu estou com vocês. E as provas são claras, então não se preocupem. Obrigada, Drolúcia. Hoje não reajam emocionalmente. Mantenham a calma e falem apenas os fatos. Eu cuido da parte legal. Sim. O carro chegou em frente à casa do tio-avô. Abrimos a porta e entramos. Muitas pessoas já estavam lá. Os mesmos membros da última vez. Tio-avô, tia-avó, tio, tia, tia e tio por afinidade, e seu Jorge. Quando seu Jorge nos viu, ficou surpreso. Especialmente ao ver a advogada, seu rosto endureceu. Quem é esta senhora? O tio-avô perguntou. Olá, eu sou a Dora Lúcia, advogada. Estou aqui como representante legal do Júnior e da Isa. A advogada entregou seu cartão de visita. O tio-avô pegou o cartão. Você trouxe até uma advogada? O que está acontecendo? Temos algo importante para discutir hoje. Precisamos de aconselhamento legal. Meu marido falou calmamente. Sentem-se. Sentamos no sofá. A advogada se sentou ao meu lado. Seu Jorge estava sentado do outro lado e me encarava. Mas eu não desviei o olhar. Eu o encarei de volta. Então, qual é o assunto? O tio-avô perguntou. Meu marido começou a falar. Tio-avô e a todos. O motivo pelo qual estamos reunidos aqui hoje é para revelar a verdade que não foi revelada na última reunião de família. Verdade? Sim. Sobre o que seu Jorge fez com Isa. Seu Jorge interrompeu. Júnior, já conversamos sobre isso, não foi? Que Isa entendeu mal. Não é um mal-entendido, pai. A voz do meu marido era firme. Temos provas. Provas? Os parentes começaram a murmurar.
A advogada tirou um laptop da bolsa e conectou os alto-falantes. Pessoal, vou reproduzir os arquivos de gravação agora. É o conteúdo da conversa entre seu Jorge e a senhora Isa. Espere! Seu Jorge gritou. Isso é escuta ilegal. Você gravou sem a minha permissão. Não é. A advogada falou calmamente. De acordo com a Lei de Proteção à Comunicação, a gravação é permitida com o consentimento de uma das partes. A senhora Isa é uma das partes na chamada, então a gravação é legal. Além disso, essa gravação pode ser usada como prova em um processo civil. O rosto de seu Jorge ficou pálido. A advogada apertou o botão de play. O primeiro arquivo de gravação começou a tocar. Porque eu gosto de você. Nora, pra mim você é uma mulher, não minha nora. A sala ficou em silêncio. Todos estavam focados no som que saía do alto-falante. O segundo arquivo foi reproduzido. Você não deve me desafiar. Ninguém vai acreditar em mim. Eu sou um adulto respeitado. E você é apenas a nora. A tia-avó cobriu a boca. Meu tio, irmão mais novo, balançou a cabeça. O terceiro arquivo. Se você contar ao Júnior, eu direi a ele que você me seduziu, que você me tocou primeiro. Minha tia gritou. Irmão, essa é realmente a sua voz? Seu Jorge abaixou a cabeça. Ele não respondeu. Todos os 4 arquivos foram reproduzidos. A sala estava imersa em silêncio. Um silêncio chocante. O tio-avô falou. Irmão, essas são realmente suas palavras? Seu Jorge ainda estava de cabeça baixa. Responda! O tio-avô gritou. Era a primeira vez que eu via o tio-avô tão irritado. O que é isso? Isso é verdade ou não? Foi manipulado. Seu Jorge murmurou baixinho. Manipulado? Sim. Hoje em dia é fácil manipular vozes com o IA. Isa fez isso para me incriminar. A advogada tirou documentos da bolsa novamente. Esperávamos essa reação. Por isso preparamos isso. A advogada abriu os documentos. Este é um laudo de análise de voz solicitado à Instituição Brasileira de Fonética. Analisamos cientificamente se a voz no arquivo de gravação é a voz de seu Jorge. Qual é o resultado? O tio-avô perguntou. A porcentagem de coincidência é de 99,8%. Não foram encontrados vestígios de manipulação. Esta é definitivamente a voz de seu Jorge. Os parentes olharam para seu Jorge. Seus olhos misturavam decepção e raiva. E também temos isto. A advogada tirou outro documento. Este é o histórico de recuperação de mensagens de texto solicitado à operadora de telefonia. São as mensagens que a senhora Isa disse que foram excluídas. O documento tinha dezenas de mensagens de seu Jorge impressas. Isa, sinto sua falta. Só penso em você. O que você está vestindo hoje? Quero ficar sozinho com você. A tia-avó olhou para o documento e virou o rosto. Parecia que ela estava muito chocada. Irmão, a voz do tio-avô estava embargada. Como você pôde fazer isso com a sua nora? Eu estava solitário. E por estar solitário, você tem o direito de fazer isso? O tio-avô bateu na mesa. O som ecoou na sala. Irmão, nós lamentamos que sua esposa tenha falecido, mas tratar a nora dessa maneira está errado. O tio-avô está certo. Meu cunhado começou a falar. Pai, eu também não pude acreditar no começo. Eu pensei que nosso pai não faria isso. Mas depois de ouvir a gravação não há desculpa. Pai, a senhora sabe o quanto a cunhada fez pela nossa família? Depois que a mãe morreu, quando o senhor estava desolado, ela vinha todos os dias, preparava comida, limpava e cuidava do senhor. Como o senhor pôde fazer isso com a cunhada? A senhora cuidou do senhor quando ele estava doente, não foi? O senhor estava pensando nessas coisas naquela época? Marcelo, eu estou muito envergonhado de ter um pai assim. A voz do meu cunhado tremeu. Minha tia falou. Irmão, peça desculpas a Isa. Agora mesmo. Me desculpe, Isa. Seu Jorge falou baixinho, mas não parecia sincero. Peça desculpas de verdade. Minha tia gritou. Seu Jorge levantou a cabeça. Olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Isa, me desculpe de verdade. Eu perdi a cabeça. Fiquei muito solitário e muito deprimido depois que minha esposa morreu. E como você estava sendo muito gentil, eu confundi as coisas. Confundiu? Foi a primeira vez que eu falei. Não foi um mal-entendido. O senhor fez isso intencionalmente. O senhor continuou ligando mesmo eu recusando, e veio na nossa casa quando meu marido não estava, e agarrou meu braço. E se eu contasse ao meu marido, o senhor diria que eu o seduzi, não diria? O senhor me fez parecer louca na frente dos parentes. Minha voz tremia, mas estava firme. Seu Jorge, eu apenas cumpri meu dever de nora. Eu ia visitá-lo frequentemente porque sentia pena de o senhor estar sozinho e solitário. Isso é errado? Não. Eu o respeitava como pai, sinceramente. Mas o senhor me olhou como mulher. Não como nora, mas como mulher.
As lágrimas escorreram. Tentei segurá-las, mas não consegui. Por causa do senhor, meu casamento foi arruinado. Eu briguei com meu marido. Fui tratada como louca pelos parentes. Chorei sozinha em um motel. O senhor sabe o quanto foi difícil? Isa, me desculpe de verdade. As lágrimas também escorreram dos olhos de seu Jorge. Me desculpe, resolve tudo. O pedido de desculpas vai curar minhas feridas. Eu não me contive. Os sentimentos reprimidos explodiram. O senhor arruinou minha vida. Sabe o quanto eu estava com medo? Eu tinha medo de ficar sozinha em casa. Meu coração disparava toda vez que o telefone tocava. Com medo de que fosse o senhor. Eu só queria ser uma nora gentil. Eu desabei e chorei. Meu marido me abraçou pelo ombro e segurou minha mão. Depois de um longo tempo, o tio-avô falou: Irmão, o que você vai fazer agora? Todos nesta sala ouviram o que você fez com a sua nora. Isso é imperdoável. Irmão, saia da vida do Júnior e da Isa. Não entre mais em contato. Essa é a responsabilidade mínima que você pode assumir. Tio-avô. Meu marido olhou para o tio-avô surpreso. Júnior, não há outra opção. Seu pai ultrapassou os limites. Não podemos perdoar tudo só porque ele é da família. Mas ele é meu pai. Agora seu irmão vai cuidar dele. Marcelo, leve seu pai para os Estados Unidos. Meu cunhado assentiu. Sim, tio-avô. Eu farei isso. Seu Jorge levantou a cabeça. Para os Estados Unidos? Vão me mandar para os Estados Unidos? Sim, irmão. Sua presença aqui está incomodando o Júnior e a Isa. Você precisa ir. Eu quero viver no Brasil. Irmão, você não tem escolha. Ou a Isa tomará medidas legais. A advogada interveio. É isso mesmo. Até agora tentamos resolver isso dentro da família. Mas se seu Jorge continuar agindo dessa forma, teremos que tomar medidas legais. Medidas legais? Assédio sexual familiar, chantagem, difamação. Podemos processá-lo civil e criminalmente. Temos provas suficientes. O rosto de seu Jorge ficou ainda mais pálido. Escolha. Vá para os Estados Unidos em silêncio. Ou nos veremos no tribunal. Um longo silêncio pairou. Finalmente, seu Jorge abaixou a cabeça. Tudo bem. Eu vou para os Estados Unidos. Escolha sábia. A advogada tirou um documento. E por favor, assine este acordo. É um termo de compromisso de não entrar mais em contato com a Soyara, Isa e o Júnior. Seu Jorge assinou com as mãos trêmulas. Assim, tudo acabou. No carro, voltando para casa, meu marido disse: Amor, você passou por muita coisa. Sim, acabou. Podemos viver em paz agora. Sim, acabou. Mas meu coração estava confuso. Eu havia vencido, mas também havia perdido muito. A família que minha sogra tanto prezava estava desmoronada. Seu Jorge seria enviado para os Estados Unidos. Meu marido perdeu o pai. Mas a culpa não era minha. Foi seu Jorge quem ultrapassou os limites. Eu apenas sobrevivi. Nevava lá fora. A neve branca cobria o mundo, como se estivesse apagando tudo. Eu também conseguiria recomeçar. Conseguiria ser feliz novamente, superando essas feridas. A mão do meu marido segurou a minha. Estava quente. Amor, eu te amo. Eu também te amo. Sim, eu conseguiria. Porque eu tinha meu marido. Meu marido que agora estava verdadeiramente do meu lado. Nós conseguiríamos recomeçar. Uma semana depois, seu Jorge partiu para os Estados Unidos. Foi a despedida no Aeroporto Internacional de São Paulo, GRU, em 15 de dezembro de 2022. Nós não fomos nos despedir. Apenas meu cunhado o acompanhou. Mais tarde, meu cunhado me mandou uma mensagem. Júnior, cunhada. Vou cuidar bem de seu Jorge. Sejam felizes. Meu marido respondeu. Obrigado, Marcelo. Eu sei que é difícil, mas cuide bem dele. Depois que seu Jorge partiu, a casa ficou silenciosa. Parecia que um peso havia sido tirado dos meus ombros. Eu podia respirar aliviada, mas a recuperação levaria tempo. As feridas acumuladas por meses não cicatrizariam da noite para o dia. Comecei a fazer terapia. Não psiquiátrica, mas terapia psicológica. Eu ia ao centro de aconselhamento toda quinta-feira à tarde. A terapeuta era uma mulher de 40 e poucos anos, calorosa. Senhora Isa, deve ter sido muito difícil. Sim, foi muito difícil. Você não fez nada de errado, sabe? Eu sei racionalmente. Mas às vezes eu me pergunto se não foi errado ter ido à casa dele com tanta frequência. Você foi apenas uma nora gentil. Seu Jorge abusou da sua bondade. Com a terapia, minha mente começou a se acalmar. Comecei a aceitar que a culpa não era minha. Meu marido também mudou. Ele voltava para casa mais cedo do que antes. Tentava conversar mais comigo. Amor, como foi seu dia? Normal. Limpei e lavei roupa. Como foi a terapia? Foi bom. A terapeuta me ajuda muito. Que bom. Eu também devo fazer terapia. Você também? Sim. Eu também sofri.
entre meu pai e minha esposa, e saber que meu pai era esse tipo de pessoa. Meu marido também estava ferido. O choque de saber que o pai que ele respeitava era assim. Ele estava lidando com o choque sozinho. Sim, amor. Faça terapia também. Vamos nos curar juntos. Obrigado, Isa. Meu marido também começou a fazer terapia. Também fizemos terapia de casal. Para recuperar nosso relacionamento. O tempo passou. O inverno se foi e a primavera chegou. Março de 2023, a época de início do ano letivo. As flores de ipê, como a flor de cerejeira no Brasil, começaram a florescer nas ruas. Amor, vamos nos mudar? Meu marido disse de repente uma noite. Mudar? Sim. Eu sinto que as lembranças ruins vão continuar voltando se continuarmos morando aqui. Que tal recomeçar em um lugar novo? Eu pensei. Os pesadelos dos últimos meses naquela casa. A porta onde seu Jorge havia aparecido, a sala onde eu chorei sozinha, tudo isso tinha deixado feridas. Sim, vamos nos mudar. Para onde vamos? Longe. Longe da casa da minha família. Tudo bem. Eu vou procurar. Meu marido foi sincero. Uma semana depois, ele veio com um contrato de um novo apartamento em Trable, uma cidade de médio porte próxima a São Paulo, como Campinas ou São José dos Campos. Amor, o que você acha deste lugar? Fica a 1 hora de carro da casa da minha família. Ótimo, vamos para lá. Nós nos mudamos em abril de 2023. Era um apartamento novo. Tinha muito sol, era silencioso e o ar era bom. Enquanto desempacotávamos, meu marido disse: Amor, vamos ser felizes aqui. Sim, vamos. A nova casa parecia um novo começo. Um lugar sem lembranças ruins. Um espaço só para nós dois. Cerca de um mês depois de nos mudarmos. Início de maio. Eu comecei a me sentir estranha, cansada, enjoada. Meu estômago embrulhava com o cheiro de comida. Será? Comprei um teste de gravidez na farmácia. Apareceram 2 listras. Gravidez. Amor. Liguei para meu marido no trabalho. O quê? O que aconteceu? Você está doente? Não, eu estou grávida. O som da respiração do meu marido parou do outro lado da linha. E logo ouvi um choro. É sério? Sim, 2 listras. Estou grávida. Amor, obrigado. Muito obrigado. Meu marido agradeceu chorando. Eu também chorei. 8 anos esperando. Era um bebê que chegava depois de 8 anos. Meu marido saiu do trabalho às 15h naquele dia. Correu para casa e me abraçou forte. Amor, eu te amo. Eu te amo muito. Eu também te amo. Nosso bebê. Temos nosso bebê. Meu marido continuou chorando. Eram lágrimas de alegria. No dia seguinte, fomos ao ginecologista. Fizemos um ultrassom. Era apenas um pequeno ponto, mas o coração estava batendo. Parabéns! Você está de cerca de 6 semanas. O bebê está crescendo saudável. Meu marido apertou minha mão ao ouvir a médica. Amor, é nosso bebê. Sim, nosso bebê. No carro, voltando para casa, meu marido perguntou. Amor, você prefere um menino ou uma menina? Qualquer um. Contanto que seja saudável. Eu queria uma menina. Que se pareça com você. Eu queria um menino. Que se pareça com você. Nós rimos. Rimos de verdade depois de muito tempo. Não contamos a gravidez para a família do meu marido. Apenas para meu cunhado, por mensagem de texto. Marcelo, temos um bebê a caminho. A resposta do meu cunhado veio rapidamente. Júnior, cunhada, parabéns. Estou muito feliz. Não vamos contar a seu Jorge. Desculpe. Não, Júnior. Claro que não. A prioridade é o conforto da cunhada. Obrigado, Marcelo. Júnior, eu vou para o Brasil para ver meu sobrinho. Até lá, cuide bem da saúde da cunhada. Meu cunhado era inabalavelmente do nosso lado. A gravidez foi feliz. Os enjoos eram fortes, mas suportáveis. Meu marido cuidou de mim com carinho. Amor, o que você quer comer? Morangos. Tudo bem. Vou comprar agora. Meu marido ia ao supermercado às 22h para comprar morangos. Ele fazia qualquer coisa que eu quisesse. Descobrimos o sexo do bebê na 20ª semana. Era um menino. Amor, é um menino. Um menino! Nosso filho! Meu marido dançou de alegria. Eu também ri. Que nome vamos dar a ele? Que tal, Enzo? Enzo significa Senhor do Lar. Enzo. É um ótimo nome. Enzo da Silva, nome de família brasileiro. Nosso filho. Mas meu marido perguntou. Amor, quando Enzo crescer, ele vai perguntar sobre o avô? A pergunta veio de repente. Quando a criança crescesse, era claro que procuraria o avô. Vamos pensar nisso quando chegar a hora. Por enquanto, o importante é sermos felizes nós 3. Sim, é verdade. Continuei a terapia durante a gravidez. A terapeuta disse:
Senhora Isa, você melhorou muito. Sério? Sim. Você é uma pessoa completamente diferente de quando veio pela primeira vez. Sua expressão está mais alegre e suas palavras estão mais positivas. É graças à senhora. Não, é o seu esforço. E o novo ambiente, o bebê, tudo isso deve ter ajudado. Sim, estou muito feliz ultimamente. Isso é ótimo, você merece. Decidi encerrar a terapia. Não precisava mais. Eu havia me recuperado. Em 20 de dezembro de 2023, nosso filho Enzo nasceu. Um menino saudável de 3,5 kg. Uau! No momento em que ouvi o primeiro choro do bebê, as lágrimas escorreram. Amor, é nosso filho. Meu marido também chorou. A enfermeira colocou o bebê em meus braços. Estava quente. Era suave. A vida mais preciosa do mundo. Enzo, sou eu, mamãe. Prazer em te conhecer. O bebê abriu os olhos. Olhou para mim com seus olhos escuros. Parecia que ele me reconhecia. Amor, nosso filho se parece comigo. Claro que se parece comigo. Ele é tão bonito. Nós rimos. Rimos olhando para o bebê. Um mês se passou desde o parto. Enzo estava crescendo bem. Era difícil acordar à noite, mas eu estava feliz. Meu marido me ajudava muito. Uma noite, depois de colocar Enzo para dormir, conversamos com meu marido. Amor, tomei uma decisão. Quando o Enzo crescer, eu vou contar a ele a história. A história do avô. Sério? Sim. Eu não quero esconder. Enzo precisa saber. O que você vai dizer? Enzo, seu avô fez algo errado com a mamãe. Por isso nos separamos do seu avô. Mas a culpa não é minha. Não é culpa da mamãe nem do papai. Seu avô ultrapassou os limites. E a mamãe não tolerou. A mamãe lutou. Por isso podemos ser felizes assim agora. Você vai dizer isso? Sim. Enzo vai entender quando crescer. E ele vai aprender. Que é preciso dizer quando algo está errado. Que não se deve ultrapassar os limites, mesmo sendo alguém próximo. Meu marido segurou minha mão. Você ficou muito forte. É graças a você. Você finalmente ficou do meu lado. Desculpe. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Está tudo bem agora. Vamos olhar apenas para o futuro. Nevava lá fora. No ano passado, nevou na mesma época. Nevou no dia em que tivemos a reunião de família na casa do tio-avô. Mas agora, a neve não me assustava. A neve era apenas uma bela paisagem de inverno. Meu cunhado veio ao Brasil. Janeiro de 2024. Ele veio ver Enzo. Cunhada, parabéns. Meu sobrinho é muito fofo. Marcelo, obrigado por vir de tão longe. É claro. E seu Jorge me pediu para dar um alô. Sim, seu Jorge está realmente arrependido. Ele está fazendo terapia. Ele se pergunta se será perdoado algum dia. Eu pensei por um momento. Marcelo, desculpe, mas ainda não. Talvez eu nunca o perdoe. Eu sei. É compreensível. Eu vou dizer isso a ele. Como seu Jorge está? Ele está mais calmo. Ele fica em casa o dia todo, lê, caminha. Não encontra amigos. Entendo. Ele parece solitário, mas é o que ele merece. É o resultado do que ele fez. Cunhada, vou cuidar bem dele. Sei que é difícil. Tudo bem, Marcelo. É seu dever. Meu cunhado ficou por 3 dias e depois voltou para os Estados Unidos. Antes de partir, ele tirou uma foto segurando Enzo. Enzo, sou eu, seu tio. Venha me visitar no ZEUA quando crescer, tá bom? Enzo riu olhando para meu cunhado. Foi o primeiro riso dele. Amor, Enzo riu. Sério? Nosso filho está rindo. Ficamos felizes. O primeiro riso do bebê. O riso mais bonito do mundo. O tempo passou. Enzo fez 100 dias. Também fizemos a festa de 1 ano. Convidamos apenas a minha família. Não convidamos a família do meu marido. Enzo estava crescendo rápido. Depois de 1 ano, ele começou a andar. E a falar. Mamãe. A primeira palavra de Enzo foi mamãe. Enzo. Você disse mamãe? Meu filho é um gênio. Eu girei com Enzo nos braços. Meu marido fingiu estar com ciúmes. Enzo, o papai. Diga papai também. Mamãe! Nós rimos. Estávamos felizes. Em 2025, Enzo fez 2 anos. Agora ele falava bem e corria por aí. Um dia, Enzo perguntou. Mamãe, e o vovô? Era a pergunta que eu esperava. Ele deve ter ouvido as outras crianças na creche falando sobre o avô. Enzo, seu avô está longe. Por quê? Seu avô fez algo errado com a mamãe. Errado? Sim, por isso não vemos seu avô. Seu avô é uma pessoa má? Eu respondi com cautela. Ele não é uma pessoa má. Mas seu avô ultrapassou um limite. Ele fez algo que não devia. Limite? Sim. Há um limite a ser respeitado entre as pessoas.
Não se deve ultrapassá-lo. Seu avô ultrapassou. Enzo parecia não ter entendido completamente. Claro, ele tinha apenas 3 anos. Enzo, quando você crescer, a mamãe vai te explicar em detalhes. Por enquanto, só saiba disso. A mamãe não fez nada de errado. O papai não fez nada de errado. E você também não fez nada de errado. Sim. Enzo voltou a brincar com seus brinquedos. Ele não pensou muito profundamente. Meu marido disse ao meu lado: "Você fez bem. Enzo vai entender quando crescer." Sim, vou explicar em detalhes quando chegar a hora. Olhei para Enzo e pensei: eu queria dar a essa criança uma família saudável. Uma família que não ultrapassa limites, que se respeita. E eu queria ensinar a essa criança que é preciso falar quando algo está errado, que é preciso levantar a voz, que essa é a única maneira de se proteger. Uma noite, depois de colocar Enzo para dormir, meu marido e eu saímos para a varanda. Havia muitas estrelas. Amor, você está feliz? Sim, muito feliz. Eu também, amor. E se eu não tivesse tido coragem naquela época? Você teria continuado a sofrer, não é? Sim. Se eu tivesse aguentado, Enzo não estaria aqui. E nós continuaríamos infelizes. Sim. Você foi corajosa. Obrigada por me contar. Eu que agradeço. Por ter acreditado em mim no final. Nós seguramos as mãos com força. Amor, vamos viver por mais 100 anos. 100 anos? Vamos viver por 150 anos. Gulosa. Nós rimos. Rimos olhando para as estrelas. Eu sei agora que o silêncio não é a solução. Que aguentar não é virtude. Que é preciso levantar a voz. E o mais importante, que a culpa não era minha. Eu fui apenas uma nora gentil. Eu cuidei do meu sogro que estava sozinho. Isso não é um erro. O erro foi de seu Jorge, que ultrapassou os limites. Eu fui a vítima. Eu lutei. E eu venci. Agora, eu não me abalo por ninguém. Nem pelo olhar da sociedade que diz que a nora deve aguentar, nem pela pressão de que é da família, então deve ser encoberto. Se alguém que está lendo minha história, lembre-se disso. A culpa não é sua. A culpa é de quem ultrapassou os limites. E você tem o direito de revidar. Não se cale. Levante a voz. Essa é a única maneira de se proteger. Hoje eu seguro Enzo e olho pela janela. O sol está quente. Eu não estou mais com medo. Porque eu venci. Epílogo. Em um dia de 2026, meu cunhado ligou. Cunhada. Sim. O que houve? Seu Jorge. Ele faleceu. Meu coração parou. Quando? Ontem de madrugada. Foi um ataque cardíaco, a caminho do hospital. Entendo. Você virá ao funeral? Olhei para meu marido. Ele assentiu. Eu vou, Marcelo. Eu preciso ir para a despedida final. Obrigado, cunhada. O funeral de seu Jorge foi realizado em uma igreja coreana em Los Angeles. Deixamos Enzo com a minha mãe e fomos para os Estados Unidos. Eu vi seu Jorge no funeral. Ele estava muito envelhecido na foto do obituário. Era a primeira vez que eu o via em 3 anos. Eu ofereci incenso. Fiz a reverência. E pensei olhando para seu Jorge. Seu Jorge, descanse em paz agora. Eu não consegui perdoá-lo. Mas também não o odeio mais. Eu só vou tentar esquecê-lo. Voltamos para o Brasil depois do funeral. Enzo correu para nós quando nos viu. Mamãe! Papai! Eu abracei Enzo forte. Ele estava quente. Era o calor da vida. Agora tudo realmente acabou. Seu Jorge se foi. E nós estamos vivos. Vamos viver felizes a partir de agora. Com Enzo, saudáveis e sorrindo. Essa é a última vitória que eu posso dar a seu Jorge. Ser feliz. Isso é tudo. Pós-fácil. Ao finalizar esta história, eu quero dizer algo a vocês. Não há nada que precise ser tolerado em nome da família. Não há violência que precise ser suportada em nome de ser nora. A culpa é de quem ultrapassa os limites, não sua. Levante a voz. Peça ajuda. Colete provas. E lute. Você não está sozinha. Que esta história seja uma coragem para alguém em situação semelhante. Você também pode vencer. E você também merece ser feliz.